Glória a Deus, amados irmãos, vamos dar início ao culto neste momento, neste domingo à noite. Queria saudar os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que aqui estão presentes, são bem pouquinhos os irmãos que aqui estão presentes. Glória a Deus. E saudar os irmãos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Graça e a paz aos irmãos que estão aí nos acompanhando pela internet. Nosso amado pastor está de serviço. Nosso co-pastor também não pôde vir devido a alguns compromissos. Nós estamos aí incumbidos de dirigir o culto ao Senhor Jesus, amém? Eu queria trazer uma breve saudação, bem breve mesmo, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E nessas semanas, dessas 3 últimas semanas, eu estava passando por uma reforma na minha casa, e o servente abandonou o serviço, e eu tive que assumir o lugar dele para ajudar lá o profissional, o pedreiro. E nesses dias eu tirei muito entulho, né? Porque reformas a gente mexe demais com a casa e sempre sobra muito entulho. E chegou um momento que tinha tanto entulho que eu fiquei entristecido, porque era muito entulho. Eu tinha que levar para o ecoponto, né? Que não é tão perto lá de casa, né? Então demanda muito esforço. Eu vi assim um estirão de entulho. Mas como eu tinha que tirar, eu comecei no carro de mão, tirando de carrinho. Quando eu menos percebi, eu já estava na metade, já tinha levado a metade dos entulhos. E você vê, né, aquele entulho que não serve mais para nada, diminuindo. E de repente eu terminei o serviço. E ali me fez refletir. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então existem coisas, irmão, que são inadmissíveis de existir na vida de um cristão genuíno. Ou você é nova criatura, ou você não é nova criatura. Então, se eu me considero, se você se considera uma nova criatura, começa a tirar os entulhos da tua vida, aquilo que não serve mais, aquilo que não agrada a Deus, começa a tirar, mesmo que seja difícil, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja cansativo, começa a tirar, de pazinha em pazinha, de carrinho em carrinho. Quando você menos esperar, a sua área, o seu terreno vai estar limpo, e a satisfação de você ver o seu terreno organizado, limpinho, é maravilhosa. Amém? Então essa é uma breve reflexão que nós vamos trazer esta noite. E agora nós vamos orar e em seguida vamos louvar, entoar louvores ao Senhor. Amém? Glorioso Deus e amado Pai, Senhor, Tu és maravilhoso. Nós queremos Te agradecer com o coração aberto, Senhor, por todas as coisas que Tu tens, Senhor, trazido para as nossas vidas, e coisas boas. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado pela provisão, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho. Obrigado pelo que vestimos, pelo que comemos, pelo que bebemos. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo dom da vida que Tu nos deste. E nós queremos Te agradecer imensamente por esta oportunidade, Senhor, de estar aqui para aprender mais da Tua palavra, para entoar louvores a Ti, porque Tu és o único merecedor, Senhor, dos louvores que possa sair das nossas bocas. Abençoa cada irmão, Senhor, grandemente que está aqui. Abençoa os nossos irmãos que nos acompanham à distância, Senhor, que Tu possa derramar bênçãos, a Tua graça, a Tua paz, a Tua alegria, Senhor, possa recair sobre as suas vidas, meu Pai. Te pedimos um culto abençoado, cheio da Tua presença, cheio da Tua unção, Senhor, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, mais convictos, Senhor, da Tua soberania. Espírito Santo de Deus, fica à vontade entre nós, fala aos nossos corações, que Tu possa abençoar grandemente, Senhor. Logo mais o irmão Renato que irá trazer uma palavra, certamente do Teu trono para os nossos corações. Obrigado por tudo. Assim nós encerramos esta oração,
bendizendo, exaltando e louvando o teu santo e glorioso nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Que bom ver vocês aqui na casa do Senhor. Vamos adorar a Deus por todas as suas maravilhas, por sua bondade, por tudo que Ele é, por todos os seus cuidados. Todos os dias Deus tem cuidado de nós. Adoremos juntos ao Senhor nesta noite. Você conhece esse hino? Adore comigo nesta noite. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não podes se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, declare: sei que não estou só. O que dizes sobre mim não podes se frustrar. Não. Venha em meu favor e cumpra, Senhor, e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Declare: Deus do impossível sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Obrigada, Deus. Sua destra me sustenta. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o nosso Deus é o Deus do impossível. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível.
Aleluia. Que possamos trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Tudo que o Senhor tem feito por nós. Nunca esqueça que Deus não abandona aquele que Ele escolheu. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Cante comigo, igreja. Se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, se você crê no poder dEle, se você ama o Senhor, cante com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Cante e acredite no que você fala, pois a boca fala que o coração está cheio. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais. Creia nisso. A Deus seja louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Mas eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é 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 Deus. É o nosso Deus. Aleluia. Há um lugar onde você encontra paz, refrigério, conforto, fortaleza em Jesus. Declare, clame, adore, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se derrame na presença do Senhor nesta noite.
pessoas não me influenciam. Existe um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Declare ao nosso Deus que ama. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Existe um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Existe um lugar onde o temor não me engesse. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Senhor Jesus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Declare ao Senhor que é tudo que você precisa dele. É tudo que eu preciso de Jesus. É tudo que eu preciso de Jesus. É tudo que eu preciso de Jesus, Senhor. Esse lugar é no Senhor, onde encontro a paz. Esse lugar é no Senhor, onde eu encontro refrigério. Esse lugar é no Senhor, onde eu recarrego as minhas forças, a minha alegria. Esse lugar é no Senhor, onde a sabedoria reina. Esse lugar no Senhor, somente em Ti, Senhor Jesus. Esse lugar é no Senhor. Tu és magnífico, Deus. Não somos merecedores, Pai, É no Senhor. mas aqui estamos Te adorando. Ah, Senhor, passamos a semana em toda com os nossos afazeres, com as tribulações, com as alegrias que a nossa carne deseja, meu Pai, com as tribulações, trabalhos, outras atividades. Pouco tempo temos para Ti, Senhor. Mesmo assim, Tu nos escolheste. Mesmo assim, Tu tens nos amado, Pai. Pedimos aqui, tem misericórdia de Deus, de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos faz voltar ao primeiro amor, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos louvar mais um. Sabe qual é a vantagem de nós sermos crentes, cristãos? É que nós temos a certeza de para onde nós vamos, né? As pessoas que vivem sem Cristo, elas vivem aí atarantadas, né? Feito barata tonta, porque elas não sabem para onde vão. Amém? Aí esse louvor fala assim: eu andei sem destino, perdi a razão,
Na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes minhas. No terrível do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Olha como é a vida da pessoa sem Cristo. Das garras da morte o Senhor me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Glória a Deus! Ouve, irmão! E eu hoje estou bem, mas já estive mal. O dia de sol, mas já fui temporal. Fui pago à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver, porque só a vida Cristo, só Ele a vida. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui pago à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Deus. Irmão Renato, graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês conhecem o irmão Renato? Hoje está com a responsabilidade, não é fácil, né, irmão? Nós estávamos comentando que, glória a Deus, os homens que aqui são escalados para trazer uma palavra, eles temem em estarem aqui, isso eu posso falar com certeza.
Mas eu peço a Deus que possa permear sua mente, lhe abençoar, para que através da sua vida, todos que estão aqui e os que estão em casa possam também ser abençoados com a palavra de Deus. Amém? Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, abençoa a vida do irmão Renato. Te apresentamos, Senhor, a sua vida, a vida da sua família, que tu possa cobrir, Senhor, com o teu sangue carmesim, e que ele possa, Senhor, trazer da tua parte uma palavra para a tua igreja. É assim que nós te oramos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Glória a Deus, aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento também com a paz do Senhor Jesus todos aqueles que estão nos acompanhando por essa transmissão, e cumprimentar também os nossos pastores que não puderam estar aqui hoje, né? Grande abraço para os nossos amados pastores, pastor Daimler, pastor Ednardo, que eu creio que eles estão assistindo, nos acompanhando. Amém? Glória a Deus. Amados, o tema do nosso sermão hoje, da nossa pregação, é o estado atual dos homens. Amém? O texto base para esse sermão, para a nossa reflexão hoje, ele se encontra no livro, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Por gentileza, abram suas Bíblias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Glória. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Glória a Deus. Amados, 2 Timóteo é uma das duas cartas que o apóstolo Paulo escreve. A título de informação, é bom nós sabermos disso. É uma das duas cartas que o apóstolo Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, a fim de adverti-lo, de prepará-lo para as perseguições que provavelmente ele sofreria. E Paulo, estando preso, nesse momento, quando Paulo escreve 2 Timóteo, ele se encontrava preso numa prisão romana, e ele, preocupado com seu filho na fé, ele escreve ele declara aqui para Timóteo, a fim de prepará-lo, a fim de fortalecê-lo na fé, porque provavelmente ele iria enfrentar perseguições, uma vez que próprio Paulo, por diversas vezes, ele sofreu essas perseguições por esses homens
cruéis. E se naquela época esses homens, eles já eram cruéis, eles já eram soberbos, eles já eram arrogantes e inimigos do bem, quanto mais os homens atuais. Por isso o tema, o estado atual dos homens. Amém, amados? Então Paulo escreve essa carta para o seu filho Timóteo, filho na fé, lembrando, a fim de prepará-lo. E aqui, amados, nós vemos, quando nós lemos aqui Timóteo capítulo 3, eu creio que até o ímpio, até aquele incrédulo que não conhece a palavra de Deus, que não, embora ele não saiba relacionar os fatos que ocorrem nos dias atuais, ele não pode, ele não reconhece, ele não consegue fazer essa relação com os fatos que estão acontecendo nos dias atuais, as escrituras do nosso Senhor. Eu creio que até eles hoje, eles reconhecem que o mundo está doente, que os homens atuais e as suas obras são más. Quanto mais nós que cremos, que conhecemos e que estamos conhecendo a palavra do Senhor a cada dia, quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, recebemos do Espírito Santo de Deus discernimento para saber que as obras dos homens hoje são más. E isso já anuncia a proximidade da volta do nosso Senhor. Nós que somos crentes, nós sabemos disso. Mas o povão aí que está aí fora, mas o mundo que não conhece o nosso Senhor, embora eles não saibam relacionar, eles, pode ter certeza, eles reconhecem que o mundo anda de mal a pior. Amados, quem não conhece alguém arrogante, avarento, egoísta, que só pensa nele próprio? Quem não conhece alguém, seja no seu trabalho, seja na sua escola, até no seio familiar, na rua, na sua vizinhança, quem não conhece alguém desobediente aos pais? Irreverentes aqui, no caso dos escarnecedores, tá? Implacáveis, caluniadores, cruéis. Quem não conhece alguém, quem já não ouviu falar da crueldade do homem nas redes sociais, nos meios de comunicação, né? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aqui Paulo, no versículo 5, ele diz: eles têm até a forma de piedade, mas eles negam o poder da piedade. E Paulo diz: foge também destes. Amém, amados? Então, na verdade, o que Paulo está declarando aqui para Timóteo, ele está declarando aqui a condição moral desses homens, a condição espiritual que se encontravam esses homens. Mas nós temos que entender também essa passagem como não só uma declaração, mas uma profecia. Essa profecia que já está se cumprindo há um bom tempo. Porque Paulo alerta Timóteo não só para aqueles homens, mas essa profecia está se cumprindo nos dias atuais. A nossa sociedade tem sofrido com esses homens cruéis, com as obras desses homens, porque não conhecem a Deus e são inimigos de Deus. Amém? Então Paulo, ele descreve essa condição moral reprovável desses homens, tá bom? E essa declaração de Paulo, amados, ela tem um fundamento, ela tem um alicerce numa profecia, na profecia do nosso Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, abram suas Bíblias aí, em Mateus capítulo 24. E nós vamos entender que Paulo, ele reforça aquilo que Jesus Cristo já havia profetizado. Em Mateus 24, quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, nos diz quais os sinais
que antecederão a tua vinda? Quais são os sinais para que nós possamos reconhecer quando o Senhor estiver próximo de retornar? Olha aqui a partir do versículo 23. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele, Jesus, respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E eu chamo a atenção da igreja para esse versículo, quando ele fala que o amor de muitos se esfriaria. Continuando, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amados, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele já fala que a partir do versículo 9, que nós seremos atribulados, nós seremos perseguidos, nós seremos mortos por amor da palavra de Deus, por amar o Evangelho. Aqueles discípulos foram perseguidos e mortos. E nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos desses homens se esfriará. E nós seremos odiados, perseguidos e até mortos, por amor da palavra do Senhor Jesus. Então Paulo, quando escreve a Timóteo, ele está reforçando, ele está lembrando Timóteo daquilo que Jesus já pregou aqui. Esse sermão do Senhor Jesus é um sermão profético, porque fala de fatos que aconteceriam em dias vindouros. Amém? Então aqui, a declaração de Paulo, ela já se fundamenta, ela tem alicerce nessa declaração do Senhor Jesus, nessa profecia do Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos já nos preparar. Amém, amados? Então, o próprio Senhor Jesus, ele já nos afirma: ei, no final, próximo do fim, o amor de muitos se esfriará. Algumas traduções dizem que o amor de quase todos. Em algumas traduções nós encontramos que o amor de quase todos se esfriaria. Tá? Ou seja, aqueles homens cruéis, aqueles homens avarentos, aqueles homens que só pensam em si próprios, aqueles homens com aquelas atitudes relatadas ali na carta a Timóteo, esses homens, eles por completo perderam o amor, esfriou-se o amor de muitos, e suas obras são más, e o Senhor já nos anunciou isso para que nós nos preparássemos, porque a tendência natural é que as coisas piorem, infelizmente, é que as coisas piorem, e é o que nós estamos vendo no dia a dia. A nossa sociedade está doente, a nossa sociedade, ela está enferma, a humanidade, ela se encontra já há um bom tempo nessa situação de calamidade, de doença espiritual, emocional, psicológica. Tudo isso porque não se alimentam, não conhecem o alimento da alma, que é a palavra do Senhor, e se tornam inimigos de Deus. E há essa semelhança
entre, amados, essa declaração de Paulo com os pecados cometidos por esses homens. E eu queria trazer aqui, mencionar Provérbios capítulo 6. Vamos ver, olha que interessante o que é que nós encontramos aqui em relação ao pecado, tá? Vejamos, Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são esses pecados? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Amados, o meu entendimento dessa passagem bíblica é que existem pecados que são muito mais reprováveis diante de Deus do que outros, embora todos são pecados, tá? Na lei de Moisés, quando o homem transgredia uma vírgula que fosse de um dos pecados descritos ali, é como se ele tivesse pecado, é como se ele tivesse transgredido toda a lei. Se ele falhasse em um determinado ponto da lei, é como se ele tivesse transgredido toda a lei. Então aquela mentirinha que você fala para sua mãe, para o seu cônjuge, aquela mentirinha para você se dar bem, ainda que cause dano apenas em você mesmo, não deixa de ser mentira, não deixa de ser pecado, melhor dizendo. Mas há pecados que são abomináveis diante de Deus, são pecados que aborrecem, que abominam, são pecados hediondos que Deus abomina. E são esses pecados aqui que eu acabei de falar, que se encontram aqui no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 6, são esses pecados que esses homens dos últimos dias mais cometerão. Podemos fazer essa relação, nós devemos fazer esse vínculo entre esses pecados e aqueles homens cruéis. Esses homens cruéis, esses homicidas, latrocidas, esses homens que derramam sangue inocente, os homens que só pensam em si próprios, os homens que não ajudam ninguém, cujas suas obras são más, eles, nos últimos dias, eles praticarão cada vez mais esses pecados abomináveis diante de Deus. Amém, amados? Cada vez mais. E nós devemos reconhecer que a vinda do Senhor está próxima, e cada vez mais próxima, quando esses pecados se multiplicarem cada vez mais e se intensificarem. Quando forem mais intensos, é sinal de que o Senhor está às portas, próximo, muito próximo de voltar. Então, amados, eu creio que não há dúvida, quando nós lemos, quando nós meditamos no que já foi lido aqui, não há dúvida de que o nosso mundo, sim, se encontra enfermo, espiritualmente enfermos, doentes, reprováveis diante de Deus, tá? E para reforçar, meus amados, o que nós estamos pregando aqui, eu queria apresentar para os irmãos alguns dados que se encontram em qualquer site de informação. E eu fiz essa pesquisa para que os irmãos tivessem uma pequena noção de como está o nosso mundo. E a título de Brasil, avaliando aqui o que está acontecendo no nosso país,
tá bom? Eu queria que os irmãos soubessem o seguinte: pesquisando em alguns sites, eu não vou mencionar o nome desses sites, eu só quero que os irmãos saibam, que a Igreja de Cristo saiba o que está acontecendo aí fora, porque muitas vezes grande parte das pessoas, elas não têm conhecimento do que de fato acontece no mundo aí fora. Mas pessoas que trabalham em áreas que se envolvem com a criminalidade, se envolvem diretamente com a população, eles sabem, eles têm essa ciência, eles convivem, eles vivenciam dia após dia as obras que esses homens estão realizando na nossa sociedade. Vejamos aqui, amados. Em 2017, foram assassinadas aproximadamente 60 mil pessoas no nosso país. 60 mil pessoas foram vítimas de crimes violentos em nosso país. E esses dados, amados, eles juntam tanto o número de homicídios, latrocínios, como lesão corporal seguida de morte. Eles analisam esses dados e fazem essa contabilidade. E eu queria dizer para vocês o seguinte: pode ter certeza que na realidade esse número é bem maior do que 60 mil homicídios, do que 60 mil crimes, 60 mil vítimas de crimes violentos, porque nem todos eles são catalogados, são contabilizados da forma correta nesses sites, nessas organizações que fazem essas estatísticas. Então, amados, pasmem, 60 homicídios por ano são números que superam em muito guerras militares, guerras civis que foram travadas na história da humanidade. E infelizmente, embora esses dados que eu trouxe aqui, a cada ano eles se atualizam, e pode ocorrer de um ano esse número cair um pouco, mas a tendência é que no ano seguinte ele já volte a crescer, tá? Amados, quando nós falamos em homens atrevidos, cruéis, machistas, egoístas, nós relacionamos a esse dado aqui, e as mulheres sabem do que eu falo aqui agora. Mais de 500 mulheres são agredidas a cada hora no Brasil. Mais de 500 mulheres sofrem violência no Brasil a cada hora. Contabilize isso durante um ano. E a maioria desses casos de violência, onde essas mulheres são agredidas, violentadas, infelizmente, se dá no seio familiar, dentro da sua própria casa. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o agressor é o seu cônjuge, aquele que deveria protegê-la, aquele que deveria cuidar, é o primeiro a agredir. Outro dado aqui, lamentável, é em relação às nossas crianças. Por isso que nós devemos, amados, ter muito cuidado com as nossas crianças, mas cuidado redobrado mesmo, porque infelizmente no nosso país, a cada 24 horas, aproximadamente 320 crianças são abusadas, violentadas no nosso país. Sofrem todo tipo de violência, tá? Suicídios. Quase 9 mil pessoas retiram a própria vida por ano no Brasil. Tudo isso, amados,
fruto do pecado, obra da carne. Tudo isso, meus amados, são pessoas que perderam a esperança, que se desviaram de seus caminhos, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo e que não têm esperança e se tornam obras reprováveis diante de Deus. Então eu trouxe esses dados para que nós, de fato, entendêssemos que os dias são maus, os homens são maus, e a tendência natural das coisas é que cada vez se intensifique a maldade do homem. E eu trouxe, amados, esses dados apenas do nosso país. Agora imagine isso numa escala mundial, numa escala global. Imagine essas vítimas, o número de vítimas desses homens cruéis numa escala global. Esses números se tornam elevadíssimos. E isso nos reforça a necessidade urgente de nos convertermos cada vez mais, de buscarmos cada vez mais o nosso Senhor, de renunciar cada vez mais os nossos pecados, por menor que sejam, de buscar cada vez mais santidade, de alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, porque somos purificados através dela, de anunciar e pregar o Evangelho a toda criatura, para que Deus, mediante o Espírito Santo de Deus, possa converter alguns desses homens. Amados, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, ele vai falar da obra das obras da carne. E essas obras, amados, elas são conhecidas. Nós já sabemos quais são. E quem não sabe ainda, aprenda, veja o que está escrito aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21. A partir do versículo 19: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então, amados, olha só a obra da nossa carne. Olha só o que o homem é capaz de fazer com o seu próximo e até consigo mesmo, se ele deixasse levar pelo desejo do seu coração, pelo desejo da sua carne. Olha só a perversidade, a maldade e as obras más que os homens podem realizar se unicamente atenderem à voz do seu coração, o desejo da sua carne. Então nós devemos, amados, desesperadamente, para que jamais a gente venha incorrer nesses erros aqui, nós devemos desesperadamente guardar o nosso coração no Senhor. Nós devemos fazer o nosso coração cativo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos buscá-lo desesperadamente, porque os dias são maus e o fim está próximo.
E nós temos que estar de pé quando o Senhor voltar. Nós devemos estar limpos, com as vestes limpas, purificados. Nós devemos estar limpos, purificados, santificados, quando o nosso Senhor retornar. Então ele já nos deixa bem claro aqui, para que nós possamos nos afastar, repreender, refutar toda e qualquer obra da carne. Logo em seguida, ele vai falar aqui sobre os frutos do Espírito Santo, aquilo que nós devemos buscar com toda a nossa força, de todo o nosso coração. A partir do versículo 22, ele vai falar sobre o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a mansidão, a longanimidade, domínio próprio. Ou seja, tudo que é contra as obras da carne. Tá, amados? Então nós precisamos desesperadamente buscar o Senhor. E qual o aprendizado que nós tiramos? Qual o aprendizado que nós retiramos daquilo que nós lemos até agora, daquilo que nós meditamos até agora? Amados, a conclusão é essa. Infelizmente, as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. Mas isso não é motivo de descermos. Pelo contrário, aí é que nós devemos nos firmar cada vez mais na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Quando essas coisas se intensificarem, quando essas obras más se intensificarem, se multiplicarem cada vez mais, é sinal de que nós devemos firmar os nossos pés na rocha inabalável que é Cristo Jesus. E nós devemos nos alegrar, nós devemos aumentar cada vez mais a nossa fé, fortalecer a nossa fé, porque o reino de Deus estará cada vez mais próximo de nós. Glória a Deus. Amados, Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 21. Olha o que foi que Jesus Cristo falou para o apóstolo João aqui na revelação do livro de Apocalipse. Eu sou, parti aqui, pronto, capítulo 21, a partir do versículo 6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, ou seja, todos aqueles que cometem aqueles pecados descritos no livro de Provérbios capítulo 6, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Essa declaração do nosso Senhor é muito forte. Nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que nos arrepender verdadeiramente, nos converter verdadeiramente. Nós temos que deixar de lado toda vaidade, todo orgulho,
tudo aquilo que está no nosso coração, que ainda atrapalha, que ainda impede de nós irmos ao nosso Senhor verdadeiramente. Ainda, tudo aquilo que ainda nos impede de adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. Nós precisamos buscar o Senhor verdadeiramente. Então, amados, sem dúvida, os dias são maus, os homens são maus, suas obras são perversas, os homens são cruéis, mas nós não podemos desfalecer na nossa fé. Nós somos filhos de Deus, nós somos chamados segundo o propósito de Deus, nós cremos naquele que nos fortalece, porque tudo suportamos naquele que nos fortalece, no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ele escreveu aquela carta para Timóteo, ele escreveu com propriedade. Melhor do que muitos, ele tinha competência para escrever aquela advertência para Timóteo, porque Paulo, ele sofreu muitas perseguições. Ele foi preso, ele foi açoitado, esbofeteado, ele foi injuriado. Então Paulo, a vida dele foi de tribulação e de perseguição, mas em nenhum momento ele desfaleceu da sua fé. Pelo contrário, só aumentava a sua fé. Então, amados, para nós que estamos no Senhor, é essencial, é fundamental que nós nos voltemos para Ele verdadeiramente, intensamente, que nós possamos abrir o nosso coração todo dia, que nós possamos buscá-lo enquanto é possível, enquanto temos vida, porque enquanto temos vida, há esperança. E para você que está acompanhando essa transmissão, para você que ainda se encontra no pecado, que ainda se encontra escravo do pecado, a solução, eu digo para você, ainda há jeito para a sua vida, porque quem dá a última palavra na vida de todos nós é o Senhor. É Ele que determina todas as coisas. Ele pode reconstruir, Ele pode restaurar, Ele pode restaurar o seu casamento, Ele pode restaurar a sua família, Ele pode curar a sua enfermidade, seja ela física, emocional, espiritual. Então eu digo para você que ainda está no pecado e acha que não tem mais jeito, ou que outras pessoas já apontaram para você e disseram, esse aí não tem mais jeito. No Senhor Jesus Cristo há jeito, a solução para todo problema, há jeito para tudo, há jeito até para a morte, irmão. Aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. Então creia nisso, há jeito até para a morte, se você estiver em Cristo Jesus. Então, voltando aqui para Timóteo, capítulo 3, nós devemos ter esse discernimento. É visível, isso salta aos nossos olhos, essa condição espiritual reprovável desses últimos homens, desses homens dos últimos tempos. E nós já estamos vivendo esse tempo, amados. Esses homens que são egoístas, esses homens que, vendo alguém em necessidade, não têm coragem de ajudar, porque só pensam em si mesmos. Esses homens avarentos, porque depositam toda a sua vida, os seus esforços em ganhar mais e mais dinheiro, porque acham que a vida é só aqui. Então eles baseiam a sua vida em trabalhar, em ganhar cada vez mais, em juntar riquezas neste mundo, mas se esquecem do mundo espiritual,
se esquecem da vida eterna, tá? Homens arrogantes, desobedientes, homens irreverentes, escarnecedores. Salmo capítulo 1 vai falar que a gente não deve nem assentar-se na roda dos escarnecedores. São homens blasfemadores. Quem não conhece aí? Eu conheço pessoas que a cada 10 palavras, 11 eles proferem palavrões, blasfemos, homens sem domínio, homens cruéis. Nós que trabalhamos, né, irmão Freitas, nessa área de segurança pública, nós já vimos de tudo, amados, coisas abomináveis que os homens são capazes de fazer. Nós já vimos todo tipo de crueldade que o homem é capaz de fazer, se não tiver dentro de si o Espírito Santo de Deus. Amados, então mais uma vez, para aquele que está aprisionado no pecado, ou para aquele que ama o pecado, ama praticar essas obras aqui, eu falo para você: arrependa-se, arrependa-se enquanto há tempo. Caim, amados, quando desejou no seu coração matar Abel, Deus falou para ele: olha, o pecado já está à porta, mas cabe a você dominá-lo. Então é uma questão de decisão também. Abandonar o pecado é uma questão de escolha, de decisão. Escolha entregar a sua vida a Jesus, escolha agora abandonar o seu pecado. E Deus falou isso para Caim, mas ele não ouviu a palavra do Senhor e matou o seu irmão mais novo por inveja. Amém, amados? E para concluir a nossa pregação hoje, meus amados, eu vou ler aqui o que está escrito em Apocalipse 22, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 11. Mais uma vez o Senhor Jesus, Ele revela para o seu discípulo João, e ele fala assim, a partir do versículo 11: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, porém o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se cada vez mais. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou seja, o prêmio que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas, porque de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, que palavra que o Senhor nos trouxe essa noite através do seu servo. Como o irmão pregou agora, o irmão Renato, tem jeito. Tem jeito para todos que queiram se consertar. Como foi bem pregado aqui, a hora é essa. Conserto, santidade, pureza. Não há mais lugar para o pecado nos nossos corações.
Foi dito: a palavra de Deus nos purifica. Pronto. A palavra de Deus nos santifica. Amém? Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro Glória a Deus. me amou. Aleluia. Ainda há esperança. Ainda há jeito. Ainda há solução para a sua vida, para os seus problemas. Creia no Senhor Jesus Cristo. O aceite como o Senhor e Salvador da sua vida, e uma nova vida Ele te dará. Creia no Senhor Jesus. Para você que é escravo do pecado, abandone o pecado.
se você não tem forças, clame pelo Salvador, clame pelo Redentor. Ele vai te salvar, Ele vai te livrar, Ele vai te libertar das correntes do pecado. Ainda há salvação, como a própria palavra dele nos diz. Aquele que é justo se aperfeiçoe na prática da justiça. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda para a glória do Senhor. Mas aquele que ama o pecado e não quer largar o pecado, a palavra é bem clara. A consequência para suas escolhas. Ainda há salvação, ainda há solução, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Entregue a sua vida a Jesus. Você que quer reconciliar com o seu Senhor, curve a sua cabeça, abra o seu coração. Ele sonda o teu coração, Ele sabe o que é que passa no teu coração. Reconcilie-se com o seu Senhor. Peça perdão, misericórdia. Com um coração sincero, Ele vai te curar. Para você que quer aceitar o Senhor Jesus, que anda nos caminhos errados da vida, ore aonde você estiver. Feche os seus olhos, abra o seu coração e se arrependa verdadeiramente. E o Senhor, que é onipresente, que está aí do seu lado, vai lhe curar. Aceite-o como Senhor e Salvador da vida, da sua vida. Amém? Porque não há outro nome, não há outro nome, não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só há salvação em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Rei e Redentor, nós te louvamos, Deus, adoramos o teu poderoso nome e já te pedimos, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, que a tua graça, a tua misericórdia se faça abundante em nossas vidas, que o Senhor possa nos conduzir em paz para as nossas casas, que o teu Espírito Santo possa, Senhor Jesus, semear a tua palavra, a palavra que foi pregada nesta noite em nossos corações, que nós possamos meditar nela dia e noite, para que ela possa nos transformar, nos purificar, e que o teu Espírito Santo possa nos conduzir à vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por esta oportunidade, porque me orgulho do teu Evangelho, porque é poder e salvação em Cristo Jesus. Nos abençoa e nos dá uma semana que se inicia hoje, uma semana maravilhosa na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu te oro e já te agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que creem. E quem crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia.